Ai, mas eu apanho muito dessa tecnologia, viu? Ai, nem fale. Mas vamos lá, ver se ele consegue subir, que já tinha várias mulheres lá, você viu, né? Vi, então, que joia, viu? São ponta firme essa mulherada. Então, Que joia. Ô, Sandra, se eu pedir para elas darem um depoimento, assim, uma coisa rápida, uma palavra, é possível ver? é no chat que o Janderson falou. A gente Ah, consegue, então eu vou tentar ir monitorando, tá? A tá, gente já está joia. na live. Olá, gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Eu acho que não sei se vocês estão me vendo. Eu gostaria que, se estiver aí curtindo, que você, por favor, pudesse dar um joinha para a gente poder ver vocês, saber que vocês estão aí, ok? Deixa eu só confirmar para ter certeza que está todo mundo aí nos assistindo. Vamos lá. Deixa eu ver se o Janderson me responde aqui. Eu perguntei para o Janderson porque eu não consigo ver, porque a gente continua na mesma página. Vamos ver se... Ok. Então, vamos lá. O Janderson está me dizendo que vocês estão aí. Eu não consigo agora visualizar todo mundo que está na página, mas eu quero dar boa noite para todas vocês. É muito bom poder ter esse contato, mesmo que de forma aí online, né? Mas é bom poder estar aqui. Eu agradeço a participação da Paula. A Paula Nasser, algumas mulheres já conhecem, né? Ela já esteve conosco na igreja, falando para nós, mulheres, em um dos nossos encontros. A Paula é psicóloga, ela também é escritora, membro da presbiteriana, da igreja presbiteriana da Aldeia da Serra, e, acima de qualquer coisa, né? É alguém que serve ao nosso Deus e que faz isso também servindo as pessoas. E é muito bom poder contar com você, Paula, aqui conosco. Antes da gente começar, antes de eu passar a palavra para a Paula, eu quero falar um pouquinho do que vai acontecer hoje, né? A Paula vai falar um pouco conosco, vocês poderão também enviar perguntas para a Paula, para que a gente possa, se a gente tiver tempo no final, ela responder. E no final, nós também faremos sorteio. Nós teremos 2 sorteios. Sorteios de uma bolsa, né, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? O nosso tema é bolsa de mulher. E todas as mulheres gostam de uma bolsa. Então, essa bolsa pode ser sua, viu? Mas você precisa ficar aí na nossa live até o final para poder concorrer à bolsa. E também a Paula estará dando aí um livro, né, a escuta, que é de autoria dela, e que será sorteado também, né? Será sorteado aí também no final da live. Então, é muito importante que você participe conosco e fique aí, né, ligadinha, né, em tudo que vai acontecer, para que você possa participar e também concorrer aí ao sorteio, tá bom? Então, vamos lá, Paula, você está com a palavra e a gente vai aí trocando as ideias com todas. Joia. Uma alegria, Sandra. Obrigada pelo carinho, pela confiança. É sempre bom estar com vocês. É uma igreja que eu amo muito e muito gostoso estar com vocês, mulheres. Amo trabalhar com mulheres, ouvir as conversas de mulher, os problemas de mulher, porque isso para mim é uma coisa tão natural que não me aborrece. Isso para mim é uma coisa. E a mulher, ela muito uma com a outra, né? Que facilidade que a gente tem de dividir a nossa vida, a nossa afetividade. É um dom também da mulher, né? De compartilhar, a gente se solidarizar, ficar solidária com a causa da outra com muita facilidade, né? Se uma mulher conta uma situação que ela está vivendo, a gente pode nem conhecê-la, mas imediatamente aquilo tem uma identificação dentro de nós e a gente consegue entender com bastante empatia a dor, a situação que ela está vivendo. Então, esse talento que a mulher
tem tão inato, é um talento que está a serviço dela. E essa é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Sobre a sua identidade, a sua intimidade. Esse tema, quando a gente fala de bolsa de mulher, é um acessório muito característico da mulherada, né? Que ideia ótima da Sandra de sortear uma bolsa lindíssima aí. Ai, eu sei que muita gente vai gostar de tá querendo aí ganhar, com certeza. Vale a pena. Muito bonita, olha, gente. Tá lindíssima. Então, a mulherada não pode perder, cair no gargarejo para poder, quem sabe, ser sorteada, né? O livro, daqui a pouquinho, eu mostro para vocês também, que eu tenho aqui um exemplar, que é a escuta. É fruto de um trabalho onde eu ouvi 3.000 mulheres e dos temas que elas mais queriam discutir, eu fiz os capítulos do livro. Então, eu acredito também que vai ser um livro que vai somar bastante com as mulheres, com quem ganhar o sorteio. E para falar da identidade, eu queria te provocar logo de cara a pensar em algo muito direto sobre você, que é, se a gente pensar que a água serve para matar a sede, o fogo serve para aquecer, o alimento serve para matar a fome, e você, serve para quê? Se diretamente você pensar numa característica sua, qual é a principal característica que vem à sua mente? Qual o seu principal talento? Porque é claro que você tem vários, nós temos várias qualidades. Sim. Mas qual é a qualidade que é muito evidente e que você percebe que naturalmente transborda? Então já vai pensando que essa noite é provocativa, ela é para mexer, para você se conhecer mais, para você mergulhar mais dentro de você mesma. Uma das coisas que causa muita angústia em nós é a falta de conhecimento sobre nós, porque quanto mais você se conhece, mais fácil você consegue se relacionar com o outro, procurar um trabalho que você gosta, viver com o marido, viver com os filhos. Então, o conhecimento é uma das chaves importantes para a gente poder viver bem. Eu gostaria de pedir para vocês a opinião não, é um depoimento. Com uma palavra só, qual é o item que não pode faltar na sua boca? Dá para escrever agora? Será que vocês conseguem, mulherada, escrever um item? Paula, eu vou pegar meu computador, vou sair daqui, você pode continuar para poder, eu não consigo olhar os comentários delas, então eu vou ter que colocar o meu computador aqui para fazer isso, rapidamente, pode continuar. Maravilha, joia. Então, vamos lá, mulherada, eu não vejo vocês, mas eu sei que vocês estão aí. E aí eu vou saber de vocês através dessas respostas que a Sandra vai poder observar. Então, não precisa pensar muito, não. É o que vier na sua mente, que você fala, tem batom, sei lá, não fico. A minha bolsa eu carrego para pôr meu batonzinho lá, ou seja, o que for importante, assim, imprescindível para você carregar. Tá bem? Então, escreva aí com uma palavrinha, não precisa explicar, é apenas o item. O que não pode faltar na sua bolsa de mulher. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou dando continuidade, que a gente tem que entender no nosso autoconhecimento também o senso de missão. Porque a missão é a nossa vida, né? A nossa conduta, aquilo que a gente faz. Então, eu me lembro da história da mãe de John Wesley, um evangelizador tão precioso para o evangelho. Ela teve 19 filhos. Só isso. Nossa, muitos filhos, né? Uma mulher corajosa, digamos. Uma mulher corajosa. E ela é interessante porque a missão dela foi cuidar dos filhos. Então, se a gente perguntar, mas ela fez uma escola, ela participou disso ou daquilo, ela não foi se dedicar a outras coisas que eram necessidades também na época que ela viveu. Porque o ministério dela estava muito claro ali, dentro da casa. Então, cada mulher tem a sua missão, e nenhuma missão ela é mais relevante que outra. Todas elas são preciosas, então cada uma à sua maneira. E a gente precisa fazer as pazes com esse chamado, né? Qual é a missão?
estar confortável dentro da minha missão. Pensar nesse senso de relevância, que o que para você, a mulher relevante, ela faz o que precisa ser feito. Então, suponhamos que houvesse uma demanda para essa mulher que trabalha em casa. Mas você não vai trabalhar fora? Não, eu quero ficar em casa. Eu curto ficar em casa, eu queria muito casar, ter filhinhos, e isso que me dá contentamento, tá bom. A outra mulher é chamada para o empresariado, a outra para o comércio, a outra para a missão integral, enfim, cada uma tem o seu chamado e a gente tem que estar disponível a ouvir a nossa própria voz, a ouvir a voz de Deus e perceber os nossos talentos, tá bem? Então, o autoconhecimento aí é um forte aliado. Mulherada está escrevendo, Sandra, sobre o que precisa ter na bolsa. Não consegui acessar ainda, Paulo tá entrando aqui. Mais uns minutinhos. Tranquilo. Então, vocês vão escrevendo e a gente vai continuando para não perder os nossos minutinhos, né? Porque live passa tão depressa. Sim, muito rápido. Piscou, pronto, chegou no final. Eu quero que vocês também na questão da bolsa, sobre aquilo que é imprescindível, que é o que vocês estão escrevendo agora, que é um item, mas que nós temos, na verdade, outras coisas que a gente carrega. E quero que você pense também qual é o tamanho das coisas, né? A gente se pega, às vezes, com uma bolsa grande demais, nada de errado em ter a bolsa. O problema é que a gente está colocando muito peso, literalmente. Então, a nossa postura está sofrendo muito, o ombro, porque exagera no peso da bolsa. E pior que exagerar no peso da bolsa é que a gente acaba colocando itens que não são desnecessários. Então, você precisa checar o que é que você está carregando na bolsa. A limpeza da bolsa é importante, né? Você vê lá, tem conta de supermercado, tem sobrinha, numa época que está... E outros itens vão se acumulando de forma a um peso e não uma piada. A bolsa, ela é um acessório, ou seja, ela é para te deixar funcional. Então, não adianta, por exemplo, você pôr um brinco, o brinco ele é um adorno, ele é para enfeitar. Mas se for muito pesado, vai prejudicar a minha orelha. E então, a gente tem que ter esse critério de que, peraí, mas ele é funcional? E a bolsa, da mesma forma, ela é bonita, mas eu vou pôr dentro dela, é funcional? E a metáfora para as nossas vidas, de que muitas vezes nós carregamos pesos desnecessários. Sim. A gente carrega cargas visíveis e cargas invisíveis, cargas mais subjetivas, muitas vezes, né? Que nós temos as nossas demandas, né, de preocupação, vida que é natural, a gente está sempre com alguma coisa ou outra para resolver, e as cargas desnecessárias, eu diria que uma delas é tentar resolver o problema do outro, que é a codependência, que inclusive acho que vocês tiveram há pouco tempo uma palestra aí, não foi com a Roseli celebrando, que é uma querida, uma mulher Paulo, muito... agora já consigo ver aqui os comentários. Oba! Vamos lá, quer ler, Sandra, pra gente? Então, vamos lá. Álcool em gel, muito útil neste momento, né? Carregar na bolsa. Lenço de papel, a Solange colocou. Muito bom, Solange. É muito útil ter lenço de papel na bolsa. Pente, né? A Jane colocou aí, pente. Documentos, que é muito importante, nos identifica, né? Em vários lugares. Absorvente, em bolsa de mulher não pode faltar. A Mércia colocou chaves, né? Chave da casa, do carro, imagino, né? Guarda-chuva e batom. As duas coisas são importantes. Guarda-chuva para os nossos cabelos, proteger, é muito importante mesmo. Caneta, a Vana colocou. Muito bom, Vana.
espelho, né? Aparece aqui um item diferente, e é isso que aparece aqui. Oba! A Kelly está colocando cartão de débito e crédito, é importante também. Dúvida. Maravilha. Quem não escreveu, pode escrevendo que dá tempo, tá bom? Ao longo da live a gente vai retomar. Mas olha que interessante, né? Tudo isso que surgiu tem muito a ver com a gente, né? Mesmo que a gente às vezes não use o tempo todo, né? Mas é natural, a mulher entende como pertencente, né? Agora, o cuidado é o que eu carrego, que eu estou desnecessariamente. Como, por exemplo, eu já vi amiga que carregava vários remédios, de dor de cabeça, disso, daquilo. Eu falei, mas por que você carrega tanto medicamento? Você tem que tomar remédios, né? É uma prescrição médica. E aí ela falou, não, aqui se eu for em algum lugar e alguém estiver precisando, eu tenho para dar. Então, veja que é um peso desnecessário. Então, a intenção dela é boa. Ela quer estar pronta para o próximo. Mas isso acarreta um peso também na bolsa dela. Porque, querendo ou não, né, a gente vai somando, quando vê a bolsa pesada. E este olhar para os nossos pesos de bolsa e para o peso subjetivo nas nossas vidas é fundamental, porque a mulher ela é muito proativa, ela está fazendo as coisas, participa, ela se envolve. Isso é uma qualidade, ser proativa. Mas ser uma mulher sobrecarregada não é bom. E quantas vezes a gente, às vezes demora até para perceber que a gente está sobrecarregada. E quando você se percebe que você está paciente, está irritada, que a sua paciência não dura nada, é o sintoma que vem te avisar que, olha, você não está bem. Então, antes que isso aconteça, antes que a gente fique intolerante, impaciente, a gente precisa reorganizar as nossas cargas e notar se não estamos carregando cargas indevidas. Sim. Que as cargas indevidas, sim, né, elas pioram o nosso quadro, porque os problemas pesam mesmo, às vezes a gente está angustiado ou mais triste com alguma coisa, né, algum momento da vida, está mais difícil passar por aquele momento, mas o indevido é que é o preocupante, tá bem? Então, eu queria colocar vocês também para pensar sobre o que são coisas de mulher e o que para você são coisas de homem, que nós vamos falar um pouquinho do patriarcado, que é uma cultura que a gente vem que traz alguns elementos, sem a gente perceber, a gente vai aderindo a um movimento que a gente não queria participar. Então, por exemplo, quando a gente pensa em coisa de mulher e coisa de homem, é pensar nisso, que sem perceber, eu admito algo que eu gostaria de exterminar. Sandra, eu vou precisar um minutinho. Você segura com elas, por favor, um minutinho. Só uma emergência que eu já venho. Peraí, meninas. Ok. É isso aí, gente. Olha só quanta coisa importante, né, para a gente pensar. A Paula falou um pouquinho sobre qual é o seu talento, né? Então, é pensar um pouco sobre isso. Às vezes, nós nos incomodamos um pouco, né? Principalmente aquelas mulheres que às vezes ficam, que trabalham em casa, né? Que não têm um trabalho fora, né, de casa, e às vezes fica pensando, poxa, né? Eu sou importante, não sou? Enfim, o meu trabalho, né, vale a pena? A gente precisa pensar, refletir um pouco sobre isso e achar sentido para nós, né? Então, a Paula falou um pouco sobre isso, para que a gente reflita qual é o seu talento, qual é o seu dom, né? Por que Deus te criou? Para que Deus te criou? Né? E existe, sim, resposta para essas perguntas, né? Então, todas nós temos o nosso chamado, e a Paula também aí fez essa provocação. Qual é o seu chamado, né? Qual é o nosso chamado? Então, é importante pensar sobre isso. Eu gosto muito de bolsas, acho que todos vocês sabem disso, né? E realmente, né? Às vezes a gente carrega uma bolsa
grande demais, e por ser grande, a gente consegue colocar muitas e muitas coisas, né, dentro delas, e será que elas realmente são necessárias, né? Eu fiquei pensando nisso quando eu comprei essa bolsa para sortear. Eu pensei, eu vou levar uma bolsa grande para que caiba muitas coisas. E às vezes a gente realmente quer, né? Realmente colocar muitas coisas. A gente quer abraçar muitas coisas, né? Fazer muitas coisas. A gente tem esse dito popular, né? Mulher que sabe fazer, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E é verdade. Mas será que realmente nós estamos conseguindo, né, fazer com qualidade, fazer as entregas todas que nós gostaríamos, né? Realmente trazer os resultados todos que nós gostaríamos de dar, né? Então, é para pensar. Então, fica aí, a bolsa continua aqui do meu lado, né? A gente continua aí com o tema. Paulo, vamos lá. Obrigada, Sandra. Mulheres, E, Paula, obrigada. e só para você saber, nós estamos com 71 mulheres assistindo, né? Você não consegue perceber aí, né? Mas tem 71 mulheres de longe, né? Uma aí lá de Sete Lagoas, né? A Tânia está conosco, né? Eu vi aí, acho que mais longe, Tânia. Se tiver mais alguém aí de uma outra cidade, posta aí, coloca aí nos comentários, né? Eu vi que a Sônia está aqui também, enfim, né? Muito bom ter todas vocês aqui conosco. Vamos lá. Que joia, que alegria, mulherada. Vocês são ponta firme, hein? Que joia. Então, desculpem, eu estou com 2 filhos em casa, os 2 fazem medicina, cada um numa faculdade. E agora eles estão decidindo hoje se eles vão voltar ou não. Aí eu tenho que ver quem eu vou levar amanhã primeiro. Mas domésticas, né? Urgências domésticas, mas está tudo bem. Então, como eu estava dizendo, né, quando a gente pensa em coisas de homens e coisas de mulheres, é uma cultura que vai aos poucos, a gente vai absorvendo sem se dar conta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, lavar louça, é coisa de quem? De homem ou de mulher? Durante muitos anos, nós vivemos sob o princípio que tarefa doméstica era coisa de quem? Da mulher, exclusivamente. Né? E hoje a gente tem uma luta para convencer muitos homens que eles precisam ajudar nas tarefas domésticas. Então, ainda a mulher ela já foi para o mercado de trabalho faz tempo, mas os homens estão ainda muito resistentes em participar das tarefas domésticas com as mulheres. Então, é uma luta, né? Uma conquista que a gente tem que ter junto deles, até para que a gente não fique sobrecarregada. Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque quando eu entendo a ajuda que eu preciso do outro, eu consigo pedir ao outro e não reclamar. Este é um fantasma que ronda nós mulheres muito de pertinho, que é a mulher reclamona, a mulher poliqueixosa. Então, tem uma coisa que eu quero que fique assim, ó, piscando na ideia de vocês, que é transforme suas queixas em pedidos. Um exemplo do cotidiano é chegar e falar para o marido: todo dia você chega e deixa esse sapato na sala. Todo dia. Por que você não põe esse sapato no quarto? Já é uma reclamação. Quando eu vejo e falo: olha, o seu sapato está na sala, você pode levar para o quarto, por favor? Eu vou falar isso uma vez, 2, 3, e ele precisa internalizar aos poucos. Mas se eu reclamar todo dia, ele vai me achar uma chata. Então, perceba que você pode ter razão, mas o jeito que você propõe pode ser um jeito que afasta e não agrega uma ajuda que você precisa, tá? Então, não é só a gente fala, mas é o jeito como se fala. Então, transforme sempre as suas queixas em pedidos. Toda vez que vier uma reclamação que, de repente, é legítima, você tem razão, mas transforma ela em pedido. Mas eu já pedi, mas é assim mesmo. Não é assim que a gente educa filho? A gente fala uma vez, 2, fala 1000, 2000 por caso, mas uma hora os filhos começam a tomar um pouco do nosso jeito, né? Então, essa é uma das dicas aí para você
pensar na tua conduta dentro da casa, tá joia? Outra coisa para vocês estarem muito atentas é que nós, mulheres, somos as maiores consumidoras de antidepressivos e ansiolíticos. Ou seja, a mulher consome muito mais remédios para depressão e para ansiedade do que os homens. E isso é para nós como um espelho, para nos mostrar o que é que tem acontecido que tem atingido mais a nós mulheres do que aos homens. Se essa questão da ansiedade, como é que a gente conduz, a própria depressão, e também desse peso que a gente carrega que poderia ser organizado melhor nas nossas vidas. Eles chegam sem dor na consciência de um dia de trabalho, que eles trabalham bastante, né? Nós temos, graças a Deus, homens muito bons também na sociedade, que trabalham, que são homens honestos, e estão ali dedicados, mas eles chegam, vão para o sofá, e aí a mulher chega do trabalho, e aí ela tem que ir para fazer a janta e fazer outras coisas. Então, se os dois trabalharam, é legítimo que os dois juntos possam compor também tarefas domésticas, né? Então, esse acordo, essa conversa precisa existir para que juntos vocês até terminam antes e os dois podem descansar juntos, porque os dois são merecedores. Esse é o grande desafio, né, Paula? Não é, Sandra? Esse é o grande desafio. Há anos já, né? E tem mulheres se identificando com isso aqui, né? Comentários, né? Vixe, eu ando reclamando muito com os meninos, preciso mudar. Legal, legal. É bom isso, né? Porque a gente vai se percebendo. Então, essa sinceridade da nossa colega, nossa irmã que escreve aí, é isso. A gente não tem uma resistência de falar, não, não estou fazendo. Quando percebe, fala, não, eu estou fazendo, é o primeiro passo de mudar. Então, reconhecer onde a gente está tendo crises é fundamental para haver uma melhora nos nossos relacionamentos, né? Lembrar também que a ansiedade ela não é de todo negativa. Nós todos somos ansiosos, homens e mulheres. Acontece que quando a ansiedade ela está bem administrada, ela pode virar uma patologia. E, aliás, os transtornos de ansiedade são os que mais adoecem a população hoje em dia. Por isso, a ansiedade é considerada o mal do século, porque facilmente você encontra, né, na sua família, na igreja ou no seu trabalho, pessoas que já se identificam como eu sou muito ansiosa. Mas veja que tem um limite, uma coisa e outra. Ansiedade todos nós temos. Mas, como eu disse, ela não tem que ser negativa o tempo todo. Porque eu tenho que ter ansiedade para saber que esse documento eu tenho que entregar agora, esse depois tem uma prioridade. Eu tenho que ter horário para encerrar minha consulta, porque senão eu vou atrasar a próxima. Eu tenho que ter um dinamismo no dia a dia. Então, essa ansiedade que te deixa alerta é uma ansiedade positiva. Te dá um gás, uma energia para você ter movimento durante o dia. Uma pessoa muito tranquila. Eu tenho muito trabalho, vou tomar um café. Aí demora 30 minutos de café. Quer dizer, o dia dela não produz. Ou produz muito, muito aquém do que ela precisa produzir. Então, a gente precisa ter aí uma carga de ansiedade para deixar o nosso dia produtivo. Mas, quando a ansiedade está exagerada, que é aquela ansiedade que começa a te trazer sintomas. Então, uma ansiedade que começa a trazer tremedeira, suor na mão, um nervosismo, né? Começa a dar branco. Então, essa ansiedade que dispara sintomas físicos, opa, peraí, já tomou uma outra proporção. Aí merece um olhar de um especialista, né, do seu médico, do terapeuta, do psiquiatra, para ter uma condução diferenciada. Acontece
Oi, a voz da Paula que está travando um antigamente nós pouquinho, né? tínhamos Paula, sua voz está travando um pouquinho. Às vezes, e aí travando. Não sei se talvez também. a posição do seu celular. Oi, Paula. Paula, ok? É que está travando um pouquinho a sua voz, Paula. Será que é o sinal? Voltou? Vê se está Pode melhor agora. ser. Sim, sim, Voltou? tá. Agora voltou. Acredito que voltou. Vamos Joia. lá. Então, eu estava dizendo que os medicamentos de antes eram medicamentos muito fortes, eram benzodiazepínicos, que é um tipo de medicação que adormece o cérebro. Então, Uhum. para crise, até hoje eles são usados, alguns deles, para crise. Mas para tratamento, a gente tem medicamentos modernas, mais leves e com resultados muito melhores. Então, às vezes a pessoa acha que o medicamento da ansiedade é aquele antigo ainda, que adormecia o cérebro da pessoa e ela ficava meio que desconectada da realidade. E aí a pessoa tem medo de falar, eu não vou tomar remédio para ficar assim, não. Mas não vai ficar, porque a indústria farmacêutica tem lançamentos muito mais modernos e os médicos também têm muito mais eficientes hoje em dia, bom? Mas, como eu disse, a maioria de nós não precisa do medicamento para ansiedade, tá? A ansiedade, ela pode ser colocada a nosso serviço, assim como o medo. O medo também, ele é um mecanismo de defesa. A gente usa a palavra no pejorativo, como, por exemplo, dizer assim, fulano é medroso. É sempre desmerecendo alguém, falar que ele é medroso. Quando, na verdade, o medo, ele é uma sensação que nos protege. Por exemplo, você não deve sair à noite sozinha. A gente está num mundo violento, com muito assalto, com muita criminalidade. Então, o fato de pensar que o medo existe, o medo me protege. Então, ele existe para me trazer proteção. Mas, assim como a ansiedade, se é o medo que começa a me roubar de fazer coisas que eu gostaria, este medo torna-se doentio. Então, por exemplo, você não vai numa consulta no médico porque tem elevador, você não gosta de altura. Você deixa de ir no profissional que você quer, que você precisa, porque tem medo que está te... Voltou? Sumiu e voltou, né, Sandra? Sumiu e Deu voltou. para me ouvir? Sim, a gente está agora. Então tá. Eu finalizei de que o medo só é doentio quando ele nos paralisa. Uhum, Deu isso para ouvir? mesmo. Ok? Sim. Tá. Então tá. Então, isso aí fechou nisso, tá bom? Ansiedade e medo é uma questão de proporção, não necessariamente de doença e medicação. Joia? Ok. Então, estar atento às doenças modernas da contemporaneidade. Assim como a tristeza e a depressão. Tristezas fazem parte da vida. Pode ser triste, é natural ficarmos entristecidas por algumas situações da vida. Né? A própria pandemia, ela nos entristece, está levando a gente embora. Às vezes, gente que a gente nem conhece, mas é triste saber que alguém morreu de não de repente, né? Alguém que estava bem, aí contrai um vírus e morre. Um vírus que a gente não tem vacina, não conhece. São coisas que entristecem. Então, ter tristezas na vida faz parte. Assim como a gente tem alegrias também. A gente vai encontrar pessoas e fazendo coisas no dia a dia que nos dão alegria. Mas a depressão é uma doença e é uma doença que muda o humor e tira o vigor da pessoa. Então, é uma doença que pode ser incapacitante. Portanto, a depressão
depressão, ela precisa ser tratada e com remédio, porque ela é um desequilíbrio químico também, não é só de uma. A tristeza é uma questão de sentimento, não é doença. Mas a depressão, não, a depressão é uma questão química, tá bom? Eu estou falando isso, mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem escrevendo aí para a Sandra, e aí eu retorno. Eu não estou vendo mais a Sandra, então não sei se vocês estão me ouvindo. Mas eu vou continuando, qualquer coisa eu volto, tá? Eu não estou vendo vocês. Outra questão é sobre o nosso envolvimento afetivo com as pessoas. O envolvimento de não tornar-se codependente. O que é isso? Deixa eu só ter certeza que vocês estão aqui. Peraí. Bom, vou falando, qualquer coisa eu volto. Sandra? Oi, estou te ouvindo, Paula. Perdeu? Ah, você me perdeu? perdeu? Eu caí, mas já voltei. Ah, então tá. Estou falando do envolvimento afetivo das mulheres, de todos nós, né? Mas sobre não ficarmos codependentes. Se preocupar com uma amiga, com uma situação que ela está vivendo, que ela está preocupada, ok, isso é uma questão de empatia. Orar por ela, ter algo que está no nosso alcance para ajudá-la, ok, muito positivo. Mas eu me envolvo com um problema de outra pessoa, a ponto de não dormir, de não conseguir fazer as minhas coisas direito, daquilo paralisar minha vida, alerta, porque eu posso estar entrando numa codependência, de resolver uma situação que tem a ver com ela. Então, eu posso ajudar ela a caminhar, mas eu não posso caminhar por ela. E isso não é só com amiga, é fácil a gente fazer isso com família, porque família está todo mundo pertinho, né? A mãe com o filho, ou fazer o próprio marido. Então, tem mulher que fala, eu vi uma vaga de emprego, mas quem tem que ir é o homem, ele que tem que ir atrás. Não dá para ela fazer tudo por ele. Então, entender que a gente caminha até certo ponto, mas as pessoas precisam caminhar junto, para, de novo, não virar uma bagagem sua, senão a pessoa vira um peso na sua história. E as pessoas, elas são competentes para andarem juntas, lado a lado, uma com a outra no colo, né? Eu gostaria também de lembrar um pouquinho sobre o próprio apóstolo Paulo, que ele teve uma missão, um ministério tão lindo, né? Belíssimo, nos ensinou tanto. E uma das coisas do apóstolo Paulo foi exatamente o autoconhecimento. Ele sabia quem ele era, de onde ele veio. Ele usou a história dele para o evangelho. Ele era um homem muito culto. E ele escreveu as cartas, muitas cartas, com aquele conhecimento que ele teve a vida toda. Então, ele era um novo homem, mas ele usou o que ele sabia antes a favor dele, a favor do reino. E que quando ele escreve em Romanos 15 sobre o ministério dele, o que ele entendia que ele tinha que fazer, ele deixa muito claro que o ministério dele foi pregar aos gentios. No que isso é importante? Como eu fiz a pergunta provocadora lá no início da live, você serve para quê? O que diretamente você percebe em você? É lembrar que o apóstolo Paulo responderia, eu sirvo para pregar aos gentios. E aí eu gosto de pensar que quando ele morreu e ele chegou no céu, e Deus falou assim para ele, mas, Paulo, você cuidou das criancinhas no orfanato? E ele respondeu, não, senhor. E você cuidou das viúvas para mim? Não, senhor. Mas você pregou para os gentios? Sim, senhor. Combati o bom combate. Porque o que ele entendeu como dele, como um chamado dele, ele foi lá e fez. Ele foi relevante. E nós temos que lembrar isso. Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso talento natural? E a gente vai lá e faz, para que sejamos mulheres relevantes, mulheres superlativas no reino. Então, percebam que na nossa sociedade hoje,
Essa mulherada celebridade, assim, que faz sucesso, infelizmente, a maioria delas, não todas, mas a maioria é porque tem um corpão, um cabelo e não sei o quê, mas muito ligado ao externo. Quando, na verdade, nós precisamos de mulheres, de um conteúdo, de uma força que transforma a sociedade, que transforma lugares, compõe outras esferas no mundo. Então, essa mulher de força mora dentro de você. É a gente poder entender qual é a missão e ir fazendo. Porque essa história de ter cabelo bonito, corpo bonito, isso é um detalhe. É como a gente troca de bolsa, isso é importante hoje, amanhã não é mais. Mas o que marca a nossa história é a nossa vida. É o nosso modo de viver, tratar as pessoas e de sermos, sim, mulheres relevantes. Relevantes para o reino, relevantes na nossa sociedade. Muitas vezes nós nem precisamos estar falando de Jesus, mas a gente está vivendo isso na nossa história, né? Eu não lembro se foi Santo Agostinho que escreveu assim: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Eu gosto muito dessa frase, porque ele vem mostrar que tem lugares que às vezes não combina muito ficar falando meio crentez, né? Às vezes num trabalho ou com uma pessoa que é mais resistente, mas a gente vai tomando a sopa pelas bordas, né? A gente vai fazendo coisas que as pessoas vão percebendo de falar, nossa, fulano fez isso, fulano ajudou naquilo, e eles vão tendo uma leitura do que é uma vida diferente, do que é uma vida com compromisso de interesse em outras vidas, e não no brilho, no nome, em aparecer, mas esse movimento que de fato ajuda pessoas, que tem amor pelo próximo, né? Sim, sim. Uma outra coisa que eu quero colocar vocês para falar é sobre a pandemia, o que a pandemia trouxe de novo para você, no sentido de que o que você descobriu em você nessa pandemia, porque a gente teve tempo para pensar, né? Agora a gente pode até estar correndo bastante, mas logo no início, que começaram a parar, organizar as coisas, a gente começou a pensar e estudar também sobre o vírus, e foi um tempo que nos jogou para dentro das nossas casas, e a gente, de forma geral, nós estamos muito fora das casas. E entender assim, o que eu aprendi? Teve pessoas que aprenderam a ser mais solidárias, ajudar mais rapidamente. Então, ajudaram na igreja, com cestas básicas, ajudaram vizinhos que perderam emprego, ajudaram desconhecidos, porque alguém falou para alguém, que falou para alguém que estava precisando. Então, esse despertar da solidariedade para a sociedade foi um ganho muito grande, né, das pessoas se mobilizarem mais na vida com o outro, com roupa, com produtos de higiene, enfim. E também a gente olhar o nosso consumismo, né? De olhar tantas coisas que a gente tem em casa. O que eu tenho muito, que eu não precisava ter tanto, que outras coisas, como eu posso produzir melhor a minha casa, uma outra administração, um outro jeito de administrar. Portanto, entender que a pandemia ela também trouxe aprendizado para nós todos, e que você possa pensar qual foi a sua aprendizagem nesse tempo de pandemia, tá bem? Lembrar também, eu fico provocando vocês, né? Falei que é uma noite de provocação, de falar sobre as frustrações. Nós não gostamos de frustração. Até a palavra já é estranha, né? Você fala frustração, não é coisa boa. Só que nós ensinamos isso para os nossos filhos ou para as crianças, não precisa nem ser filho, às vezes é seu sobrinho, seu netinho, um vizinho, alguém que você gosta, desde pequenininho. A criança às vezes quer fazer uma coisa e você está segura que não é o melhor para a criança. E você fala, não, não vai fazer. E a criança te enfrenta, ou chora, ou faz birra, e você não vai, não vai. Para ela aprendendo que tem as coisas têm hora, tem quantia, tem limites.
E aí ela vai aprendendo e vai se fortalecendo com a frustração. Porque a frustração faz parte da vida. É nós queremos uma coisa que não acontece do jeito que a gente quer, ou na hora que queremos, ou da maneira que queremos. E às vezes nem acontece. Mas frustração faz parte da vida. Então, quando a gente experimenta a frustração, a gente tende a achar que a vida está muito ruim, mas eu preciso ter os olhos no que eu tenho e não os olhos na falta. Precisamos treinar, tirar os olhos da falta. A gente fica muito, mas eu não tenho isso, queria aquilo. Olha para dentro da nossa casa, quanta coisa a gente tem. Nós temos muitas coisas. E então esse contentamento com aquilo que a gente tem é bom. Eu gosto quando o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é a nossa interpretação? Fala: nossa, se nada me faltará, porque eu não tenho o carro que eu sonho? Porque eu não tenho a casa? Porque eu não tenho aquele dinheiro no banco? Porque se nada me faltará, não é que nós teremos tudo o que desejamos, mas é que nós aprenderemos a viver com a falta. Então, nada me faltará, porque o que eu não tenho é porque eu não tenho, tudo bem. Então, é entender coisas que, eu não moro em tal lugar porque eu não posso morar, eu não compro tal tipo de bolsa, por exemplo, tem bolsa que custa 12 mil reais. Isso não combina com o meu orçamento. Para que eu quero uma bolsa de 12 mil reais? Então, a gente entender que tem coisas que, olha, simplesmente não combina. Não tenho e não vou ter, provavelmente, a minha vida toda. E vou viver bem feliz sem a bolsa de 12 mil reais. Está tudo bem. Então, essa questão da falta, a gente também se organizar com coisas que, olha, não precisa. São desnecessárias, tá? A frustração permeia as nossas vidas com coisas que a gente vive, atravessa e passa delas. Elas não precisam prender a gente numa tristeza. Ou seja, a xícara que você mais ama, ela quebra. Aquele jogo de prato que você comprou, alguém pode derrubar e quebrar, e tudo bem. Falar, acontece, não se prender demais, porque quanto mais a gente se prende, mais a gente sofre. Tem um autor norte-americano que escreve assim: o que rouba sua atenção, rouba você. O que toma sua atenção, toma você. Então, cuidado com os pensamentos, para eles também não te aprisionarem demais, tá? Nós precisamos ser mais motivadoras de nós mesmas, né, de entender que, tudo bem, aconteceu, não adianta chorar o leite derramado, isso aqui não deu certo, tá bom, vamos para a próxima, o que eu posso fazer para, né, me entregar com outras coisas. E também de sermos motivadoras dentro da nossa casa, motivar os nossos filhos, marido, porque, em especial, nesse momento de pandemia, é comum as pessoas se queixarem, né? Que não acaba logo, que chato não poder sair, que coisa não poder reunir amigos. Então, nós temos que ter essa voz de motivação, porque toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Então, lembrar que isso vai passar. Nós não sabemos o tempo, e tem coisa que é melhor não saber mesmo. Mas vamos vivendo da maneira como a gente pode viver, né? E manter essa alegria no nosso coração de que o que a gente tem também nos ajuda. Então, quero finalizar, e até para ouvir vocês, lembrando que o próprio Elias, a Bíblia traz exemplos, muitos exemplos, né, de grandes homens que sofreram muito, e ela não esconde isso de nós. Que bom que a gente tem esse livro de sabedoria para a gente consultar. E o próprio Elias, que esteve em depressão, ele esperava ouvir a voz de Deus em algum momento, quando ele se retirou, no trovão, que é essa força estrondosa, né, que a gente não tem dúvida. Depois ele esperou que ele fosse ouvir na ventania, e depois esperou Deus de uma outra forma. Mas a voz de Deus veio no silêncio. Então, que nós precisamos lembrar disso, que na nossa agitação, às vezes nós precisamos de fazer aquele silêncio, sabe o rádio de antigamente, que você mexia o botão assim, ó, rádio da avó, né? Que você passa a estação, aí você volta um pouquinho, volta e volta,
até se achar sintonia, você fala, agora o som saiu nítido, que a gente vai para Deus em oração, e a gente fala, pede, reclame, chora, e acaba a oração e vai dormir. E Deus falou como? Mas você não deu tempo, só você falou. Então, esse tempo da gente também degustar um pouquinho desse tempo de oração, de falar mesmo, tudo que você quer, fale mesmo. Mas depois, fique em silêncio um pouquinho para ouvir o que vem nesse momento de silêncio. Né? Será que Deus não está respondendo mesmo? Ou você não dá tempo? Você fala e sai. Né? Então, perceba também neste tempo de pandemia, tá bom? E lembre-se, aquele que te guarda não dorme. Não importa que você esteja passando, está difícil, está no aperto, tem angústias aí, que a mão de Deus está sobre isso. Não é Deus que mandou a pandemia. Deus não é um carrasco, mas Ele é Deus e Ele tem a mão sobre você. Então, é confiar que Ele vai dar a melhor saída e a melhor direção. Amém? Então, perguntas, comentários, o que nós temos aí? Vamos lá, nós continuamos aí com 75 mulheres atentas e nos acompanhando, né? Eu sei que talvez teve algumas aí com dificuldade, talvez porque está travando um pouquinho, mas se mantiveram firmes aí acompanhando. Tem uma pergunta já aqui, que eu vou ler para você, Paula, sobre depressão. A Joélia está perguntando, né? Como saber o que é uma depressão? E o que a gente sente no início? Como identificar isso, né? Porque ela comenta, porque tem... Saiu aqui do comentário, porque tem pessoas que às vezes comentam com ela que está com depressão e ela quer poder identificar, ela quer saber um pouquinho mais. Joia. Então, é lembrar que a depressão, ela é medida num tempo, num espaço de tempo, porque como nós falamos agora, tristeza faz parte da vida. Então, qualquer uma de nós pode ficar meio jururu, assim, alguns dias e não estar em depressão. Então, classicamente, o que o médico vai investigar é que tem que ter um tempo aí em média de 4 a 6 meses que a pessoa esteja com aqueles sintomas. É um tempo longo, eu acho, mas é uma medida cautelar. Mas às vezes eles conseguem antes já detectar e apenas para diferenciar do que é uma tristeza. Mas ela traz, de uma forma muito marcante, a perda do vigor e essa indiferença, como se ela tivesse anestesiada com os demais sentimentos da vida. Então, há um desequilíbrio químico que tira dela esse vigor. Lembrando que a depressão, ela tem níveis. É comum as pessoas pensarem, mas fulana tem depressão, mas ela vai trabalhar comigo, ela passa batom, ela está sempre arrumada, como assim ela está em depressão? É frescura. Não é isso, é porque ela tem um quadro de depressão leve, ou seja, ela ainda consegue fazer algumas coisas. E aí tem o quadro moderado e o quadro grave, que é esse que a gente vê que realmente é muito preocupante, da pessoa que não quer mais pentear o cabelo, tomar banho, levantar da cama, mas este é o quadro grave de depressão, tá bom? Então, este cuidado na hora de perceber quem está com depressão. É comum a pessoa mesmo já trazer um diagnóstico, né? Ele fala assim, eu estou com depressão. E aí a gente sempre pergunta, mas quem disse que você está com depressão? Você passou com o médico? Não. Aí eu pergunto, mas como você percebe que você está com depressão? Aí ela vai falando, e aí eu vou considerando o saber técnico que a gente tem para ver se combina, porque às vezes a própria pessoa está enganada sobre a depressão. Tá? Mas ela é uma doença incapacitante, que ela tira o vigor, porque ela é química, não depende da força de vontade da pessoa, de você falar, não, levanta, vamos lá, toma um banho, vamos sair para a gente se divertir, dar risada. Você percebe que a pessoa está anestesiada, ela não consegue essa interação. Mesmo você falando, ela não responde assim quimicamente. Tá? Então, é um comprometimento diferente. Então, se você
percebe isso com a pessoa, eu acho que a melhor ajuda é falar assim, amiga, vamos marcar um médico para você? Vamos marcar uma consulta psicológica? Que já é um jeito de colocar diante de um técnico para tirar a dúvida. Então, se você já tem a dúvida, a sua parte como amiga já está pronta, que é a minha parte é ajudar você a procurar uma ajuda técnica. Tá bem? Uhum. Uma irmã perguntou, e por que a gente entra em depressão e o que nos leva a uma depressão? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Mas na prática, como é que é? Tá, legal. Na verdade, a gente não tem uma resposta ainda certa sobre isso, né? Os estudos, eles são misteriosos, porque uma pessoa super autoastral, uma pessoa bem resolvida, que está cheia de conquistas, que tem conquistas, digamos que materiais, né? Um grande jogador de futebol, que tem dinheiro, que tem fama, que é muito querido, pode cair em depressão. Então, essa questão ainda é uma incógnita. O que a gente sabe é que há uma pouca resposta de uma química cerebral que a gente tem no cérebro, o sistema límbico, ele parece o tamanho de uma noz, metade de uma noz. E esse sistema límbico, ele é responsável por nos mandar vários estímulos o dia todo. E um dos estímulos com determinada substância, como serotonina, por exemplo, adrenalina, ele não está mandando na quantidade necessária. Então, o nosso corpo ele é muito complexo e muito sabidinho. Ele funciona normalmente, por isso que a gente está vivendo normalmente. Mas, de repente, se ele para de mandar química, aí a gente para de ter aquela resposta. E aí pode ser uma das questões para a depressão. Mas isso quimicamente, né? Agora, a depressão, ela não é uma doença só química. Ela é um composê da questão subjetiva e química. Então, a pessoa também tem alguma situação na vida dela que ela precisa organizar emocionalmente para que, junto com o remédio, ela saia desse quadro. Tá? Por então, exemplo, ela não é única. Uma pessoa, né, Paula? Oi, Sandra. A perda de uma pessoa pode levar à depressão. Então, muito bem lembrado. Luto, né, por exemplo. Isso, muito bem colocado, Sandra, porque pode estar, é muito comum a depressão aparecer diante de um episódio traumático, que pode ser a morte de alguém, pode ser o desemprego, de repente ela amava o trabalho e ela é demitida, ou terminou o casamento, o divórcio também, ou teve, sei lá, uma briga na igreja, uma briga em família. Então, um episódio traumático pode desencadear uma depressão também. Aliás, é bastante comum que isso aconteça. Comum, sim. Paula, você falou um pouco sobre ansiedade, né? E você falou sobre a ansiedade positiva e a ansiedade negativa, né? Que nos traz aí alguns malefícios. Como na prática lidar com a ansiedade no nosso dia a dia? Porque você falou sobre isso, a ansiedade ela pode ser positiva e o ideal é que a gente transforme essa ansiedade aí para que sempre seja positiva, para que a gente nos impulsione para fazer algo. Mas, por exemplo, a atividade física ajuda a combater a ansiedade, por exemplo? Perfeito, ajuda muito. A atividade física é uma das chaves importantes para ajudar a reduzir a ansiedade, porque é o acúmulo de uma energia que não está sendo, às vezes, gasta da maneira certa, de uma maneira proveitosa. Então, a meditação, a leitura, a música, a dança, o exercício físico são situações que ajudam, sim, a ansiedade poder ter uma condução, né? A gente vai canalizar essa energia de uma forma melhorada. Sim. E, então, agora, a ansiedade, ela pode ser, como eu falei, quando ela é patológica, aí ela precisa ter uma intervenção medicamentosa para ter um controle. Mas é muito comum que as pessoas comecem a terapia e só na terapia ela já consegue se reorganizar com essas outras atividades e não precisa recorrer à medicação às vezes. Sim. E olha só, então acho que isso é bastante importante, né? A gente aproveitar esses recursos, outros recursos, antes até de repente, entrar na linha de medicação, e isso é importante, né? Ok.
Então, eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Eu estou olhando aqui. Tem uma pergunta. Como saber se você está entrando em um quadro mais grave de ansiedade? Tem como saber, Paula? Tem por causa dos sintomas. Os sintomas de uma ansiedade patológica, eles se tornam sintomas físicos muito desconfortáveis. Então, são, por exemplo, um deles é a respiração ofegante, é uma crise de ansiedade. Então, dentro da ansiedade, nós temos alguns transtornos, né? Então, a gente tem a fobia simples, a fobia social, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de evento pós-trauma. Então, esses são dos mais recorrentes, né, dentro de ansiedade. Esses sintomas, eles trazem esses transtornos, eles trazem essas características de uma respiração, dificuldade em respirar, tremor nas pernas, taquicardia é bastante comum. Então, se a pessoa começou a sentir esses desconfortos físicos, opa, essa ansiedade está transbordante. E aí, claro, a gente vai ver dentro dos transtornos de ansiedade qual deles que a pessoa se encaixa. Às vezes a pessoa acha que é síndrome do pânico, por exemplo, que é algo bem grave, um transtorno de ansiedade generalizada. Mas a síndrome do pânico, além de ter todos os sintomas da generalizada, o que muda? O medo da morte. Além dos sintomas já serem desagradáveis, na síndrome do pânico, a pessoa tem, de repente, uma sensação, gente, uma certeza que ela vai morrer imediatamente. Imagina que angústia. Você falar assim, a morte chegou, sabe? É uma sensação muito, muito pesada. Então, a gente que atende a pessoa com síndrome do pânico, a gente vê o quanto a pessoa entra em sofrimento. Esse é o diferencial principal do pânico para a ansiedade generalizada, tá? Porque os sintomas acabam sendo os mesmos, só que o pânico traz esse plus, esse agravante, tá? E, Paula, tem uma irmã aqui, a irmã Vanilza, que está fazendo uma observação e uma pergunta. Ela teve uma perda, acho que acredito que mais ou menos 2 anos, do pai, e ela está dizendo que toda vez que ela lembra da morte do pai, ela sente calafrio. O que ela deve fazer? Joia. Então, é uma perda muito importante, né? Perder um pai, puxa, é uma situação realmente muito delicada e muito dolorosa. Entender... Tem quanto tempo? 1 ano, Sandra, que falou? Quanto tempo que ela perdeu esse pai? Eu acho que 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Normalmente, o processo de luto dura 1 ano. Assim, a gente não é máquina, então a gente não tem uma coisa cronometrada certinho, tá? Varia um pouco de pessoa para pessoa. Mas o processo de luto natural é de 1 ano. Aí a gente vai se conformando mais e vai organizando melhor a emoção. Como já passou um tempo razoável, aí que são 2 anos, e tem esse sintoma, é porque tem um resquício de uma situação ainda que não foi trabalhada. A minha sugestão é que ela procure um atendimento terapêutico. Ela não vai precisar do remédio, bem provavelmente, mas a terapia pode ajudar muito, porque ela vai revisitar a história que ela teve com o pai, revisitar esse momento de perda, da morte, da forma que ele morreu, como é que as coisas foram organizadas naquela época, porque pode ter ficado, sim, uma situação que deu um desdobramento ruim. Então, esse sintoma que ela tem hoje é um desdobramento de algo que lá atrás não ficou bem resolvido, tá? Então, vale a pena. É igual a cama que a gente arruma. Tem que esticar bem o lençol de baixo, senão a colcha não vai ficar bonita lá em cima, vai ficar esquisitinha. Então, se viu que não está bem esticadinha, a gente vai ter que voltar, puxar esse lençol, e aí a cama vai ficar do agrado dela. É isso aí. Ela até colocou aqui, fazem 3 anos que o pai dela faleceu, né? Então, é maior do que 1 ano de elaboração. Legal. Eu acho que é uma forma aí de poder, neste momento, trazer essa reflexão, né?
não só para a irmã Vanilza, mas talvez para outras pessoas aí que também passou por essa dificuldade. Paula, você falou, e aí eu acho que a gente termina com essa pergunta, porque eu não vi outras aqui, você falou sobre transformar queixa em pedido, né? Isso é algo assim, que me chamou bastante atenção e acho que é um aprendizado que fica hoje. Várias pessoas comentaram aqui, inclusive dizendo os homens precisam ouvir isto, né? Os homens precisam participar dessa live também. Vamos combinar de fazer uma para eles, né? A Paula falando para eles, aí vai ser legal. E aí, na prática, Paula, assim, como é que no dia a dia eu faço isso, né? Quando eu chego lá, encontro aquela bagunça, nada do que eu pedi foi feito, muito pelo contrário, o que eu faço? A primeira coisa é respirar. A respiração, gente, muda o nosso jeito de funcionar, viu? Tem terapias baseadas na respiração. Então, a respiração, ela oxigena o nosso cérebro, ela oxigena o nosso corpo. Então, a gente precisa da respiração, reorganiza as ideias, pensa que a gente não deve falar no calor das emoções, porque a tendência é agredir, e aí quando eu agrido alguém, o outro naturalmente vai revidar. E então eu tenho que entrar na discussão pensando assim, eu quero resolver um conflito ou eu quero arrumar uma briga? Eu quero resolver, porque eu quero que ele me ajude. Então eu preciso investir na paciência de falar de um jeito onde ele queira colaborar comigo, porque o jeito de falar, a nossa narrativa, normalmente, ela tende a ser violenta, e ela tende a ser violenta com as pessoas que gostam. Olha que é na nossa família, porque a gente fica muito à vontade com eles e acha que a gente pode falar tudo o que a gente pensa. Só que dessa forma, a gente machuca as pessoas que a gente ama. Então, imagine que quando a gente está trabalhando, aí alguém fala uma coisa, um chefe fala uma coisa que não gostou, mesmo assim, a gente respira e fala com o chefe de uma maneira educada, para o chefe entender a gente e ter um final feliz, né? Senão ele me manda embora logo. Então, tem um jeito, a gente investe, a gente faz um esforço. E da mesma forma em casa. Então, eu vou falar de um jeito que eu não quero que o outro brigue, ou que ele ache que eu esteja brigando também, que eu esteja ofendendo. Mas é um jeito de falar com respeito, com sinceridade, mas respeitando a pessoa. Não dá para falar para o filho, chega em casa, seus vagabundos, que não fizeram nada. Olha que agressivo. Né? Agora, quando eu chego e falo, gente, eu cheguei do trabalho, eu estou cansada. Dá para vocês me ajudarem, porque eu trabalhei o dia todo? Vocês podem fazer isso aqui, ó, você lava a louça, você enxuga, você seca. Então, são pedidos, né? Os pedidos precisam vir e a gente precisa lembrar que é um sistema que precisa dar certo. Se eu falar no calor da emoção, eu vou machucar alguém. Então, quem não quer ser machucado também tem que se esforçar para não machucar quem está na nossa frente. Legal, é isso aí, uma boa reflexão. E aí eu peço aí para as mulheres, né? Se você tem alguma sugestão de algum outro tema que a gente poderia abordar durante as próximas semanas, coloca aí no link, nos comentários. E aí, quem sabe, a gente pode convidar a Paula para, em um outro momento, estar falando conosco sobre um outro tema interessante para vocês. Topa o desafio, Paula? Topo, super top. Ainda mais é top, Sandra. Quanta mulher ter visto o rostinho dela. Depois, se for possível, tirar uma foto, né? Do grupo. Então, legal, depois você consegue, acessando o Face aí da nossa live, vai ter todos os comentários. Até se você quiser depois olhar e curtir, vai ser bem legal. Tem vários comentários legais aí para você. Bom, maravilha. Eu quero agradecer muito você, Paula, por ter estado aqui, disponibilizado esse tempo. A Paula veio correndo do consultório, né? Não sei nem se conseguiu comer alguma coisa aí, ou se já veio direto para a live. Enfim, mas muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco, abençoando a vida dessas mulheres, as nossas vidas. Foi realmente muito especial
esse tempo com você, né? Eu vou fazer o sorteio, você ia mostrar o livro. Você consegue fazer isso? Eu vou pegar ele aqui no escritório. E vamos lá. Então, enquanto a Paula vai buscar, eu vou falar como vai funcionar o nosso sorteio. A Sônia do Pastor Júnior, me ajudou a organizar a lista de todo mundo que entrou na live, tá? Então, lembrando da regra, para ganhar, precisa estar presente aqui. Então, a gente vai fazer 2 sorteios, o do livro da Paula e depois da bolsa. E vai ganhar aí, vai receber o presente, a escuta, o livro da Paula, e também a bolsa, quem estiver ainda presente aqui. Nós temos 67 mulheres ligadas aqui ainda conosco, né? Passaram mais de 80 mulheres por aqui, talvez algumas precisaram sair. A lista da Sônia tem aí 85 mulheres, olha só, muito bom. E aí eu vou pedir para a Paula falar um número de 1 a 85. Nós vamos sortear primeiro o seu livro, A Escuta, que já tem gente aí dizendo que quer ganhar o livro, e também, na sequência, a bolsa. Aí vamos lá, eu vou falar o nome e aí a pessoa precisa fazer um comentário que está presente aqui na live, tá bom? Dizer, estou aqui, né? E aí eu vou combinar durante a semana para fazer o livro chegar para você, tá bom? Paula, pode falar o número de 1 a 85. Tudo bem, meninas? Vamos lá? Vamos fazer o sorteio. 17. 17, número 17. Vamos ver quem é? Eu acho que ela está aqui. Ela fez vários comentários aqui durante a nossa live. A irmã Delice. Irmã Delice, tá aí ainda conosco? Fala, manda um coraçãozinho aí, escreve aí. Manda. Estou aqui, irmã, para que eu veja que você está aqui. Vou pedir a ajuda da Sônia. Então, a irmã Delice ganhou o livro. Né? Vamos lá, só estou esperando ela dar um oi aqui. Ela está ali. Muito bem, irmã Delícia. A irmã ganhou o livro, então eu vou dar um jeitinho aí para poder chegar, fazer que o livro chegue aí até a sua mão. Ok? Mais um. Sandra, mais um. Coloquei 2 para o sorteio. Então ótimo. Então fala um outro número, Paula. 49. 49. Vamos lá. A Kátia Carmo. Vamos lá, a Kátia está presente aqui ainda? Kátia, se você tiver, manda aí estou aqui para que eu possa saber que você está aqui ainda com a gente presente. Estou esperando aí a Kátia se pronunciar. Espera aí que tem 2 comentários aqui para baixo. Cadê a Kátia? Está aqui? Dou-lhe uma, Kátia. Kátia não está mais aí conosco? Eu acho que não. Posso sortear outra pessoa, então? Eu acho que a Kátia precisou sair um pouquinho mais cedo aí. Kátia Carmo, tá aqui. Muito bem, Kátia. Então, você ganhou o segundo livro. Eu vou fazer contato aí com você para poder te entregar esse presente da Paula, tá bom? E agora, nós vamos sortear a bolsa. Olha só, uma linda bolsa. Né? Marsala, e aí ela não é vermelha, não sei como está dando para ver direitinho, mas uma bolsa Marsala, uma bolsa bem bonita aí para você passear assim que passar esse momento de isolamento aí, né? Vamos lá, Paula, mais um número, o último. Opa! Número 3. 3. Vamos ver quem é a número 3. Olha! Vamos ver se ela ainda está presente, porque ela mora longe. A Tânia. A Tânia está presente? A Tânia, número 3. Vamos ver se a Tânia está presente. Cadê você, Tânia? Você está com a gente ainda? A bolsa vai para longe, né? Vamos ver se a Tânia está aqui. Vamos ver se ela ainda está presente aqui conosco. Olha lá, todo mundo querendo o livro, vários comentários. Você pode comprar o livro com a Paula. Se você quiser, você pode falar comigo. E aí eu dou um jeito de pegar com a Paula aí e chegar até você. Mas vamos ver, cadê a Tânia? Continua conosco ou vamos ter que sortear outra pessoa? Ainda não subiu. A Tânia Maria, lá de Três Lagoas.
longe, já foi membro da nossa igreja e hoje ainda nos acompanha aí nas redes sociais. Eu acho que a Tânia não está mais, né? Posso sortear de novo, meninas? Vamos lá, que eu acho que a Tânia foi dar atenção para o Joel. Ah, vamos lá, não está aqui. Vamos lá, então, vamos escolher outro número, Paula. 8. Número 8. Número 8 é a Kelly Cristina. Cadê a Kelly? Kelly está presente aqui? É a Kelly, eu acho que a Kelly é a Kelly do Leandro, salvo engano. Kelly. A Kelly está presente aqui? Vamos ver. Estamos esperando a Kelly se pronunciar, senão eu vou sortear novamente para outra pessoa. Kelly Cristina. Ih, eu acho que eu vou ficar com a bolsa para mim, gente. Vai para minha coleção. Eu acho que a bolsa vai para minha coleção, Paula. Ou para a sua. Olha lá. Uma bolsa então, bonita dessa não pode ficar dando sopa, não. Cadê a Kelly Cristina? Não, a Kelly não está aí, né, Joélia? Não achei ela. Ela falou a Kelly Cristina Vilela, mas eu acho que saiu da live. Vamos lá, então vou sortear outra pessoa. Cadê a Kelly? Tá aqui? Kelly, cadê você? Deixa eu fazer um comentário aqui. Se a Kelly está presente. Cadê? Está, Stephanie? A Stephanie falou que ela está. Ah, legal. Então a Kelly está presente, a Kelly está levando a bolsa, tá, Kelly? Vai chegar para você aí na sua casa já a bolsa. Gente, foi muito especial. De novo, Paula, muito obrigada. E durante todo o tempo que você falava, eu fiquei me lembrando que esse final de semana eu ouvi uma frase que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: os dias mais importantes da nossa vida é o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos para que nós nascemos, né? É algo para a gente refletir. Todos nós, como a Paula falou no início, né? Temos uma missão, temos um propósito. Deus nos deu talentos, né? E Deus tem propósito para a nossa vida. Então, que nós realmente possamos encontrar, né? Dentro da vontade de Deus, qual é a vontade dele para nós, né? E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, muito obrigada a todas vocês que participaram. Fiquei muito feliz. Se você tiver sugestões aí de um novo tema para falarmos algum outro assunto, faça aí a sugestão, deixa aí nos comentários e logo, quem sabe, vamos poder nos encontrar de novo, tá bom? Eu gostaria de orar. Eu vou fazer isso e aí a gente está encerrando a nossa live, tá bom? Ok, Paula? Amém. Então, vamos lá, eu vou orar e nós terminamos com essa oração. Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada pela sua doce presença. Muito obrigada porque nesta noite o Senhor usou a vida da Paula para falar conosco. E nós somos gratos ao Senhor, gratas realmente porque nós podemos aprender muitas coisas, relembrar algumas outras coisas também nesta noite através da Paula. Obrigado por ter usado a vida dela. Que ela continue, Senhor, sendo sábia, sendo uma pessoa que tenha discernimento vinda do Senhor para abençoar a vida de muitas outras pessoas, de muitas outras mulheres como nós. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigada por cada mulher que passou por aqui, que ouviu a Paula nesta noite, que tenham ouvido a tua voz antes de qualquer outra coisa. Esse é o desejo do nosso coração. Gratas no nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Um beijo, né? E ore por nós, por nossa igreja. Estamos nos preparando para voltar. Então, logo, logo estaremos retomando as nossas atividades. Fique atenta aí às informações. Que Deus te abençoe. E logo, logo nós estaremos juntas novamente. Muito obrigada, Paula, pela sua presença. Deus te abençoe. Amém. Amém. Beijo a todos. Alegria.